Então, vamos lá, meus irmãos. Nós estamos estudando, na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar nossa sequência hoje, estudando os precursores do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Em verdade, é desde a China milenária, imagina a China, o povo chinês é o mais antigo da Terra. Existem lendas que eles estão na Terra há 50.000 anos. São lendas. Mas, sem dúvida, eles antecedem muito a raça adâmica, que são os exilados de Capela. Muito. E, entre eles, também, Jesus já mandava almas nobres para falar do amor. Eles têm uma figura chamada Forri, F-O-H-I, na China milenária, sabe? Dizem que seria o Jesus deles. E então, ele traz ensinamentos que são o próprio Evangelho. Em várias aparições, ele teria tido inúmeras aparições. Existem muitas lendas a respeito desse Forri, inclusive F-O-H-I, mas é chinês, né? Inclusive, há quem diga que ele seja também, né, extraterrestre e tenha vindo de outros mundos. Então, sempre tivemos essas figuras, Confúcio, né? E dentre os hindus, né, nós tivemos os Vedas, que são os Vedas, as Upanishads. Os Vedas, né, são versos muito belos. As Upanishads são interpretações desses versos. E sempre falando da vida depois da morte, falando de reencarnação, falando do amor. Falando do amor. Mas nós temos já 500 anos antes de Jesus, na Grécia, os dois filósofos, Sócrates e seu discípulo Platão, que nos trouxeram ideias que, quando vamos lê-las, no primeiro momento, nos parece estarmos lendo uma das obras básicas da doutrina espírita. Fala de reencarnação, fala de imortalidade da alma, fala dos espíritos, chamando-os de daimon, né? O daimon de Sócrates, ele tinha o seu daimon particular, que seria o seu anjo da guarda.
Sócrates fala de um reino, né, de um mundo, um reino que é o reino da verdade. Platão falaria desse mundo das ideias. E o reino da verdade, ele estaria, segundo Sócrates, ele estaria reservado para as almas puras, as almas que fizeram o bem. Ele também fala que as almas impuras, aquelas renitentes no mal, elas vão sofrer longo tempo, vagando em torno dos seus túmulos, sabe? Em andrajos. Ele fala isso. E essas almas terão que voltar outras vezes para aprender o que ainda não aprenderam, para aprenderem a essência do bem. Então, Allan Kardec nos traz em o Evangelho, quando ele começa a nos dar informações de contexto, encadeando minimamente essa evolução do pensamento religioso na humanidade, ele vai fazendo esse encadeamento, e ele então traz para nós um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, lembrando que Sócrates, ele era tão fiel às suas ideias que ele, por pregar a liberdade, essa moral nova, ele foi considerado, assim como Jesus, um revolucionário, porque ele estava realmente revolucionando o pensamento que vinha das mitologias. Então, ele revoluciona tudo isso. E ele é considerado um grande problema para os jovens, subvertor da ordem, foi preso. E eles pedem para ele que ele reflita sobre o que ele estava pregando e que ele, então, abjure, vamos dizer assim, né? Negue. Abjurar é negar, é negar. Negar tudo aquilo que ele jurava, né? Abjurar. E ele se nega e então ele é condenado à morte, à pena de morte. Ele é condenado a tomar um veneno chamado cicuta. E ele recebe a sentença bem tranquilo, tranquilamente. Ele diz assim: vocês continuarão por aí e eu vou para o mundo, esse mundo aí, né, das ideias. Vou para onde a minha alma ansiava ir. Então, Allan Kardec faz um resumo para nós, e eu vou colocar aqui na tela, por uma janelinha, para nós irmos acompanhando esse nosso evangelho, que ele está na sequência, né? E vai ser ótimo, porque nós estamos gravando e deixando disponível. Então, vamos lá, olha aí, ó. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. É interessante que no grupo de Indaiatuba, nós também começamos a estudar o Evangelho lá, na sequência. E estamos justamente nessa parte, só que não estamos gravando.
Então, olha isso aqui. Isso aqui é Sócrates falando. O homem é uma alma encarnada. E o que é que Allan Kardec fala? Allan Kardec, ele vai beber nessa fonte. É nessa fonte que ele, nessa filosofia de Sócrates, que Allan Kardec mergulha. Inclusive, ele utiliza a mesma técnica de Sócrates, que se chama maiêutica socrática, que é um método de buscar encadear o pensamento através de perguntas e de respostas. Então, Sócrates, então o Livro dos Espíritos é todo nessa formatação socrática. Então, ele diz assim, ó, e o Allan Kardec, ele fala, né, que a alma, chamamos de alma o espírito que está na carne. Quando é encarnado, o espírito vai se chamar alma. E Sócrates diz que o homem é uma alma encarnada. Ele não usa que espírito, mas ele está dizendo que o homem, então, ele é um ser que possui um corpo de carne a mais. Não é? Kardec também, ele fala que o espírito, ele, quando está no casulo, naquele corpo de carne, ele vai se chamar alma, porque ele não está em plenitude ali. Né? Então, ele diz isso assim, ó, antes da sua encarnação, existia, certo? A alma já existia. Existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então, a alma já existia no mundo das ideias. Mas quais ideias? As ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então, separa-se deles, encarnando. Ela se separa do mundo das ideias e encarna. E recordando seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Todos nós temos uma saudade, um desejo de voltar para um lugar onde éramos mais livres, onde tínhamos uma visão mais perfeita, onde o bem talvez prevalecesse. Temos essa saudade. E em o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um texto que se chama A Melancolia. Bem-aventurados os aflitos. A melancolia. Melancolia nada mais é que um estágio, talvez, inicial da depressão. Aquela vaga tristeza. É isso que está escrito lá. É uma tristeza, quando fala vaga, que ela não vamos dizer assim, não é uma tristeza pequena, não é isso que ele está querendo dizer. Vaga tristeza é uma tristeza que a pessoa não encontra onde ela está. Em que lugar essa tristeza está. E continuando no texto, o Espírito diz para nós que essa tristeza, essa melancolia decorre da alma que deseja se libertar do corpo de carne.
faz esforços para se libertar. E como ela não consegue, ela então se prostra. Acontece com ela uma espécie de uma lassidão, porque ela não consegue se libertar do corpo, é aquele desejo de voltar. Então, é um tormento, e é isso que Sócrates está falando. Nós nos separamos desse mundo das ideias, né? Das ideias do verdadeiro, do bem, do belo. E quando encarnamos e nos vem alguma lembrança, né? Recordando o seu passado, quando nos lembramos das belezas do mundo espiritual, quando nós nos lembramos dos nossos amigos, dos nossos amores que lá estão, e da própria liberdade mesmo, por mais que a alma seja uma alma ainda bem precária, mesmo assim, na dimensão espiritual, ela é mais livre, né? Então, ele diz assim, ó, é mais ou menos atormentada, há um tormento pelo desejo de voltar a ele, de voltar a esse mundo. E isso quem está falando é Sócrates. Olha como isso é atual, só que isso é 500 anos antes de Jesus. Aí Allan Kardec fala assim, ó, não se pode enunciar mais claro, agora é Kardec falando, tá? Aqui é Kardec. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo. Lembra da vaga tristeza que está lá na melancolia? Essa vaga intuição é uma coisa assim, que é como se fosse um ruído que está ali, que perpassa pela mente do encarnado, né? Então, só que é um outro mundo a que aspira, ela deseja retornar nesse mundo, porque aqui na Terra nós somos, na verdade, algemados ao nosso corpo, né? Então, aí Kardec está falando, então, falando que o Sócrates está dizendo, né, dessa vaga intuição que a nossa alma guarda de outro mundo a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo. Porque Sócrates fala isso, né? Da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. A morte de quê? A morte do corpo. Lembrando novamente que Kardec não fala desencarnação, ele fala morte, porque ele está se referindo ao fenômeno da morte do corpo. Lembrando que desencarnação é um processo longo. Então, é finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos também. O que são os anjos decaídos? Se não a raça adâmica, que são aquelas almas degradadas de outros mundos. Mas não só a raça adâmica. Nós temos que pensar nos chineses também. De onde que eles vieram? A raça amarela, né? De onde que eles vieram? Porque eles estão na Terra antes de tudo. São os povos mais antigos da Terra, são os chineses. Então, agora voltando a Sócrates. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. O que ele está dizendo? No corpo, nós vamos ter 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar, né?
Nosso primeiro sentido é o tato. O primeiro sentido que desenvolvemos lá quando somos seres unicelulares. Somos ameba. Quando nós somos uma ameba, nós estamos desenvolvendo o tato. Mas, como nos nossos sentidos eles são precários, muito precários, então, a nossa visão da realidade, ela fica perturbada e transviada. E Sócrates, que está falando isso, ele está perfeitamente correto, né? Ele continua dizendo assim, ó, tem vertigem, né, a alma, né? Como se estivesse ébria, embriagada, né? Porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Então, a mente da alma encarnada, ela está sempre projetada sobre a realidade, a mente. E ela busca na realidade, né, no mundo objetivo, ela se projeta sobre o mundo objetivo e ela busca informações. Mas através do quê? Através dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição. Né? Então, por isso é tão importante o nosso sexto sentido, que é a mediunidade. A mediunidade, ela é um sentido, o sexto. Portanto, ela é uma função de senso e de percepção. Percepção do quê? Percepção do mundo. Percepção do meio. Nosso grande problema é que a nossa mediunidade, ela foi muito negligenciada a nossa mediunidade, especialmente no mundo ocidental, muito negligenciada. A nossa percepção do meio, nós buscamos sempre racionalizar. E a mediunidade, ela não é uma função racional. Ela está no universo da intuição e não da razão. Então, ele diz assim, ó, que em função disso tudo, nós nos apegamos a coisas que mudam, a pessoas, a situações, a circunstâncias, né? E sofremos, não é? Sofremos. Às vezes pensamos assim, poxa, por que eu fui conhecer fulano, né? Estava tão bem, aí fui conhecer, aí me apeguei, aí sofri, aí não sei o quê, não é? E é interessante que isso nos remete aos nossos medos, aos nossos medos. Os nossos medos, eles estão ligados às nossas posses. Aquilo que nós ganhamos de presente ou conquistamos e que nos apegamos é a causa do nosso sofrimento. Então, nascemos. Imediatamente ao lado do nascimento, surge o medo da morte. A mãe tem um filho, ela está muito feliz, porque ela tem um filho. Mas ao lado dessa alegria, existe um medo de perder o filho, do filho ficar doente. Futuro. Pessoa que é um namorado, aí
arrumou um namorado. Tá feliz com o namorado, mas ao mesmo tempo, ao lado, aparece o medo de perder e que num grau mais exacerbado vira o ciúme, inveja e tal. Isso tudo é por causa dos nossos sentidos, que são muito limitados. Então, Sócrates diz assim para nós: quando, né, a alma, né, contempla a sua própria essência, quando nos voltamos para nós, quando procuramos nos encontrar a nós mesmos, né? Por isso, Dona Joana fala tanto do autoencontro, desse mergulho dentro de nós, né? Então, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligado por tanto tempo quanto possa. Então, quanto mais possamos ficar ligados à nossa essência e não à nossa personalidade, porque a personalidade é a nossa relação com o mundo, é material, com a cultura, com os aprendizados, com a noção de certo e errado, mas uma noção de certo e errado da cultura. Então, quando nós deixamos isso e nos voltamos para a essência, para a verdade, quantos de nós vivemos vidas que não são verdadeiras, relações que não se sustentam em base de amor, mas na base de interesse, personalidade, e sofremos. E quando então nos contemplamos a nós mesmos, descobrimos que somos eternos, que somos imortais, não é? Descobrimos que, em essência, somos puros, não precisamos de nada nem de ninguém, mas, ao mesmo tempo, desejamos nos doar a tudo e a todos. E isso nos torna muito felizes. Então, Sócrates continua dizendo que quando a alma se contempla na sua essência, né, cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável. E a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Então, é quando nós estamos na dimensão da nossa intuição. Acessamos o conhecimento não pela via da razão, não pela cultura, por livros. Nós acessamos o conhecimento pela via da intuição. Nós estamos, então, hipercapacitados para conhecer, para saber. E então, estaremos nesse estado de sabedoria. Sabedoria é um estado de saúde, mas também de sabor. A mesma origem de sabor, saúde, sabedoria, todas elas derivam dos mesmo radical. Então, estar no estado de sabedoria é sentir o sabor do conhecimento, é sentir o sabor do amor. Porque o amor é a fonte de todo conhecimento. Então,
Quando nós conseguimos atingir a dimensão da intuição, nós conseguimos adentrar na faixa do amor. E aí nós vamos saber. E nós sabemos, pura e simplesmente. Aí Kardec falando. Assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tem de as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o espiritismo. Então, Kardec está dizendo aqui, é exatamente isso que o espiritismo ensina. Vamos continuar aqui com Sócrates, mais um item. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Qual é a nossa vocação? Qual é o nosso desejo essencial? O nosso desejo, a fonte do nosso desejo. Lembra da samaritana no poço de Jacó? Ela tinha uma sede, ela tinha um desejo essencial, que era encontrar a verdade. Então, enquanto nós estamos no corpo, isso é praticamente impossível, porque nós sempre veremos o mundo de forma muito parcial e corrupta. Quantas ilusões de ótica nós temos, né? As comunicações que fazemos uns com os outros. Normalmente, a pessoa que está ouvindo alguém falar alguma coisa, ela ouve diferente do que a outra fala. O que eu estou falando com vocês não é o que vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo uma coisa que não é o que eu estou falando. Porque nós ouvimos qualquer elaboração de raciocínio, qualquer raciocínio, e nós juntamos esse raciocínio com as nossas crenças, com os nossos preconceitos, com as nossas verdades relativas. Então, as comunicações, elas são sempre truncadas. Entre casais, quando já não existe mais afinidade, quando já houve um desgaste da relação, eles não conseguem mais dialogar, porque enquanto um está falando, o outro já está se preparando para dar uma resposta, sem atentar minimamente para os argumentos que estão vindo. Né? E isso vai gerando também um estado de irritação, porque começamos a nos contrariar. E é muito fácil que quando se chega numa fase dessa, ou os casais se tornam, param de se suportar e as brigas se tornam recorrentes, ou eles se tornam silenciosos. Conseguem ficar juntos por longo tempo sem dizer uma palavra, sem conversar. Ou só um fala, e o outro não consegue acompanhar o raciocínio. Né? Por isso. Porque nós temos um desejo dentro de nós
de possuir a verdade. E muitas vezes nós supomos que possuímos essa verdade, que somos o dono da verdade. E então, se nós não nos conhecemos, raramente olhamos para nós em essência. É provável que a ideia que venhamos a fazer de nós mesmos seja uma ideia superlativada de atributos. Sejamos generosos conosco. E então a nossa verdade, aquilo que nós achamos que é o correto, nós tentamos impor, né? E quando o outro se contrapõe, isso nos contraria. Pode ser um amigo, pode ser um companheiro, né? Seja quem for. Às vezes o outro teve uma visão diferente de algum assunto, mas como não é a mesma visão, não é o mesmo ângulo, é o mesmo objeto, mas ângulos diferentes, o outro não para pensar que talvez o lado da maçã que aquele um está vendo realmente possa estar podre. Ele está vendo um lado que não está podre, ele está vendo só um lado. Então, mas isso é o quê? São os obstáculos do corpo, né? Só o fato de não termos uma visão de 360 graus já é um grande problema. De não termos uma visão perfeita, um grande problema. Nossa audição, né? Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Tem mais essa, temos que estar o tempo todo cuidando do corpo. Às vezes nós estamos aprendendo alguma coisa e sentimos sede, tem que parar para tomar água. Às vezes estamos tentando fazer uma meditação, alguma coisa, sente fome, tem que comer, sente sono, tem que dormir. E assim vai. Fora as exigências que criamos, que são totalmente desnecessárias. Necessidades de espetáculos ruidosos, necessidades de multidões, estarmos na multidão, né? Isso simplesmente nos tira absolutamente de nós mesmos, nos coloca fora de nós. E quanto mais nós necessitamos de espetáculos ruidosos, de multidão, mais nós seremos enganados pelos nossos 5 sentidos, que a todo momento nos enganam, né? Então, Sócrates falando para nós, ademais, ele, o corpo, né, nos enche de desejos, os hormônios, de apetites, de temores, de medo, de 1000 quimeras, de 1000 tolices, de maneira que, com ele, com o corpo, impossível se nos torna ser ajuizados. E ele diz mais, nem por um instante. Não dá para ter juízo. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma. Ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Por isso que ele disse aos juízes que o condenaram à morte, que agora ele ia para o mundo da verdade, o mundo das ideias. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então. Lícito é esperar, né? Ele está fazendo aqui um raciocínio filosófico, né? Filosofando. Lícito é esperar com homens igualmente libertos. Por quê? Eu estarei livre, outros se libertaram, então
lícito, né? É certo esperar que nós vamos conversar com essas pessoas. Vejam que isso é uma construção de um pensamento que vai nos remeter às relações de além-túmulo, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. Eles não têm medo da morte, porque eles têm certeza de que existe esse mundo da verdade, que é o mundo das ideias. Então, só vamos ler aqui o que Kardec está falando e nós vamos encerrar essa parte. Está aí o princípio das faculdades da alma, que é Kardec falando, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas. Ou seja, as almas que estão na primeira ordem, que é uma classe única, é a classe dos espíritos puros. O mesmo não se dá com as almas impuras. Nós estudamos na doutrina espírita que existem 3 ordens de espíritos. É uma divisão meramente didática, mas basicamente 3 ordens. Tem a primeira ordem, que ela tem uma classe única, que são os espíritos puros. Tem a segunda ordem, que são os espíritos de bondade e de sabedoria. Dentro dessa ordem, existe 4 classes diferentes em hierarquia. E tem a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. E essa terceira ordem está dividida em 5 classes, sendo que a 10ª classe é a classe dos espíritos que se comprazem no mal, espíritos que fazem o mal por prazer. E então é isso. Essas almas, evidentemente, terão que passar por muitas encarnações, muitas reencarnações, a fim de irem se depurando, né? Então, era isso que tínhamos para falar. Vamos parar a nossa gravação. Tá certo, meus irmãos? Para fazermos em silêncio a nossa prece.